Boa tarde a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos irmãos que nos assistem pela página do Facebook, é uma honra recebê-los. Lembramos que todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, nós dispomos do atendimento fraterno. Se algum irmão precisar de alguma orientação à luz da doutrina espírita, é só se dirigir à recepção. E também aos domingos, a partir das 16h30. Então, com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligando à espiritualidade superior, vou fazer uma leitura da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental dos seus conhecimentos. Respondeste bem, disse o mestre. E acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia ao homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete,
tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Então agora, nós pedimos a todos os irmãos para que elevem os pensamentos. Vamos acompanhar a prece mentalmente, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela proteção física e espiritual nossa, dos nossos familiares e de toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos seguidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada como espíritos imortais. Então, pedimos mais uma vez a proteção aos trabalhos de hoje e também para o nosso irmão Ricardo Rosa, trabalhador espírita, do Centro Espírita Amor e Caridade de Itapoá, Santa Catarina, que irá realizar a doutrina hoje com o tema A Psicologia do Perdão. Seja bem-vindo, Ricardo. Uma ótima exposição. Boa noite a todos, bom final de tarde, né? É uma alegria imensa poder estar nessa casa pela primeira vez, agradecendo de antemão ao convite e principalmente a confiança, mas rogando sempre a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais que possam conduzir a nossa fala, nos inspirar, e a cada um aqui presente nos dois planos da vida, para que essas reflexões possam tocar fundo e a exemplo do que o texto nos trouxe, né, que já conhecemos a luz da doutrina espírita, que a gente possa realmente começar a praticar para viver, mas viver o que Jesus estava explicando, porque viver nós sabemos que somos imortais, então nunca deixaremos de viver. A questão toda é que condições nós queremos viver. E esse foi o recado de Jesus, não é? E como sabemos, somos livres para plantar, né? Mas a colheita ninguém vai colher por nós, não é mesmo? Então a escolha é sempre nossa. E o tema de hoje, ele vem falar de um assunto que está muito, né, espalhado na nossa sociedade hoje. E eu me lembrava muito principalmente da nossa região aqui, né? Eu sou de Lages também, então a gente tem isso muito, não vou deixar passar para trás, né? E fez alguma coisa para mim, não vou levar para casa, vai levar o troco, né? A gente tem isso muito, mas essa é a cultura que está se espalhando por todo o nosso planeta, né? E no nosso Brasil, principalmente agora, com épocas né, onde a gente vê em política, um para um lado, outro para o outro, e aí famílias, né, se dizimando por conta de escolhas, enfim, tantas outras situações, né, da religião, alta tolerância, não é mesmo? E essa imagem aqui, ela nos traz uma mensagem, né, que o sândalo é uma árvore e que, quando ela é cortada, ela exala um perfume, né, muito gostoso o perfume do sândalo, não é mesmo? E é justamente essa é a mensagem do perdão, né, para que todos nós, enquanto vivendo em um mundo, num planeta de expiações e provas, ou seja, espíritos imperfeitos como nós, sempre receberemos alguma machadada de um lado ou de outro, né? E a questão é, vamos exalar perfume ou vamos exalar
alguma outra coisa que não é tão proveitosa e tão saborosa aos ouvidos, ou quer seja ao próprio nariz, não é? Então, que a gente procure refletir sobre isso. E, falando um pouco até do que o texto nos trouxe, né, a gente sabe, já desde de milênios, né, que Jesus já nos deixou as suas mensagens sobre o perdão, e no Evangelho segundo o Espiritismo isso está muito mais bem explicado. Né? Eu trouxe algumas lembrancinhas assim, para a gente que às vezes tende a esquecer, não é? Começa, o título do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, misericórdia, todos nós queremos receber, né? Mas não somos muito ainda afeitos a dar misericórdia, a ser misericordiosos. Reconcilia-te com o adversário enquanto caminha. Especialmente, sabemos que nossos maiores adversários do passado estão entre nós, no nosso meio familiar, né? Porque é ali que Deus permite que a gente consiga, pelas leis do amor, mais facilmente perdoar mutuamente e se reconciliar com o passado de erros. Nosso orgulho, né, sempre olhando o defeito no outro e esquecendo de nós. E aí a gente mais dificilmente vai conseguir exercer o perdão. Atire a primeira pedra, né, aquele que não tiver pecado. E sabemos, né, o próprio Chico nos fala, que somos espíritos altamente endividados para com as leis divinas. Por misericórdia, Deus permite que a gente venha e pague, entre aspas, de suaves prestações aquilo que nós adquirimos no atacado. Ou seja, o nosso passado ainda é carregado de erros, de débitos, e por isso a gente sabe, já compreende o porquê das aflições que a gente vem viver nessa terra, né, nesse planeta, que é para justamente podermos nos reconciliar, reparar com o passado não tão bem escolhido como a gente sabe. E o perdoa sempre, né? Não importa o que acontecer, incondicionalmente, não tem condição. Pode ser a pior das situações, eu tenho que sempre pensar, né, no irmão meu que está adoentado, que está em problema, em ignorância, e que se alguma coisa aconteceu por mim, comigo, se Deus o permitiu, é porque eu ainda mereço e preciso daquilo. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer, né, para que a gente consiga realmente começar a modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que não é uma tarefa fácil, não é virar um botão, né, como a gente diz, e que amanhã eu vou estar perdoando a todo mundo, mas é uma tarefa diária, dia após dia, porque o tempo todo nós estamos enfrentando situações dessa natureza, quer seja no lar, no trabalho, no próprio grupo espírita, às vezes, porque aqui o espiritismo é perfeito, mas nós ainda não somos, né? Então, a gente diz quando dá umas escorregadas para nosso orgulho, um falou uma palavra, uma frase que não soou bem, eu já começo a isolar, já junto um grupinho, não é? Então, são tudo coisas para que a gente possa refletir. E a pergunta que vem é essa, né? Depois de tanto que a gente já recebeu, agora com a luz da doutrina espírita, quantas e quantas exposições já foram feitas sobre esse tema? Quantos estudos, quantas leituras já fizemos, né? Nosso Evangelho no Lar, quantas vezes já caiu essa mensagem e aí a gente ainda não consegue colocar em prática. Então, são reflexões que têm que nos incomodar muito, né? Porque o texto foi muito claro, né? Vai fácil. Então está na hora, né? Porque os tempos estão mudando, a gente sabe disso, estamos entrando numa transição e o convite está sendo feito a todos. Agora, quem será o escolhido? A escolha é feita pela nossa própria consciência. Não vai ter alguém ali na porta, né, dizendo, você fica, você vai. Nós mesmos, por afinidade, iremos para o lugar que for compatível com o que nós somos, o que nós fizemos. E, como a gente sabe do próprio Livro dos Espíritos, não é? Que o nosso mestre guia, né, o modelo é Jesus, então que a gente procure segui-lo, né? Nós não vamos ainda, como muitos dizem, eu não sou Jesus, eu não sou o Chico Xavier, mas ninguém de nós precisa ser, mas nós temos que seguir o caminho, que é o norte,
que a gente tem que andar diariamente. Não posso andar 1 metro, ando 10 centímetros, não dá 1 centímetro. Não dá 1 centímetro, não dá 1 milímetro, mas diariamente eu tenho que dar pequenos passos, porque ao longo de uma existência a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto a gente se transformou. Então, eu achei essa fala aqui de Simão Pedro, que é um orador espírita, achei muito bacana essa reflexão dele, eu resumi um pouquinho para a gente justamente refletir sobre isso. Muitos de nós, em determinadas situações, dizem assim, puxa vida, aquela pessoa me magoou, me deixou triste, não é mesmo? Mas, na verdade, eu é que me entristeci com ela. O que ela fez porque é o que ela tinha para dar. Agora, a atitude diante da ofensa, sou eu que decido. Né? Porque ela já fez o erro, ela vai ter que se ver com a lei. Eu não preciso de novo estar ali. E aí eu acabo entrando. Ela faz o erro, ignorante, vai embora, nem lembra mais, e eu fico carregando aquele fardo por muitos e muitos tempos, e sofrendo com isso, que é pior. Aí Jesus entra em Jerusalém, né, aquela cena do burrico, ovacionado, né, todo mundo, tapetes, ramos, tudo aquilo que a gente já sabe, não é? E aí, mais tarde, uma boa parte daquele povo está lá dizendo, crucifiquem-no, né, diante dos criminosos na guerra. Ou seja, olha só o tipo de comportamento. E agora, o que eu diria naquela situação, né? Nós diríamos naquela situação. Que bando de ingratos, né? Curei metade de vocês e agora vocês estão me colocando na cruz. E quantas cruzes a gente é colocado ao longo da nossa existência, não é mesmo? Então, Jesus nos deu o caminho. Né? Pai, perdoa-os, porque são ignorantes ainda. Não conseguiram aprender a amar. Mas perdoa-os porque e mais à frente eles aprenderão. E é isso que está sendo convidado através do Consolador que ele mandou, que hoje nós já temos condições de raciocinar, refletir e compreender. Então, Jesus recebia o que lhe davam e devolvia aquilo que ele tinha, não é mesmo? Então, que a gente faça o mesmo, que a gente receba o que nos dão, não importa, e que eu dê aquilo que eu tenho. E aí a grande questão é aquela, não é? Se eu ainda estou devolvendo mágoa ou ódio, é sinal de que eu ainda tenho muito que trabalhar, não é? E esse é o convite da doutrina espírita. Não é por acaso que reencarnamos e tendo essa oportunidade, que nós já temos condições de, do contrário, nós não receberíamos essa possibilidade. Não é porque nós somos melhores do que quem quer que seja, de irmãos que professam outras religiões, nada disso, né? Não é por sermos espíritas é que nós somos melhores. Nós estamos tendo uma oportunidade e que sabemos que a quem mais for dado, mais será pedido. Portanto, a nossa consciência, o juiz que vai nos julgar lá na frente, vai ser muito mais rigoroso do que aquele irmão que ainda não recebeu toda essa luz que nós estamos recebendo. Então, portanto, procuremos refletir. Nós temos tempo. Uma existência, apesar de curta espiritualmente falando, mas ela nos dá muitas oportunidades. Mas eu preciso colocar a minha vontade, não é mesmo? E aí, Joana de Ângeles, né, na sua série psicológica, ela nos traz algumas reflexões acerca do perdão que eu queria trazer assim, brevemente para que a gente possa, né, dar uma mergulhada um pouquinho mais. O papel dos benfeitores, Joana e Emmanuel, é justamente vir, tantos outros, não é? Porque a desdobrar as obras básicas, é que Kardec nos trouxe a base. E, em cima disso, está sendo construído e ampliado, né, as situações para que a gente possa realmente compreender e, com base nessa compreensão, a gente se modificar. E olha o que ela nos diz, é urgente, não é para ontem, é hoje, o perdão incondicional para que a paz reine na consciência humana. Todos nós queremos, né? Como eu gostaria de ter paz, de viver em paz. Talvez nessa existência eu ainda não consiga uma plena paz, mas eu preciso construir. Logo, logo estamos voltando aqui e gostaríamos de ter uma vida mais tranquila, né? Com menos aflições. E quem vai construir isso somos nós. Quem comete agressão é o mais infeliz. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Que pena, aquele meu irmão fez um erro desse tamanho. Não é mesmo? E olha o que ela nos diz. Descer, aqui entre aspas, né, somente
para ajudá-lo. Porque se eu desço para revidar, o que acontece? Eu entrei na vibração dele, né? Eu me tornei um igual. Tenho muito menos possibilidade até de ajudar. E aí eu desço, a gente sabe que não retrograda, mas estaciona. E eu tenho que recuperar esse tempo perdido em outra experiência. E outro ponto importante, o perdão tem que ser lá do coração, não é aquele perdão da boca para fora. Ah, tá bom, tá perdoado, vamos seguir. Né? Porque se eu não conseguir fazer isso, eu vou criar o quê? Um vínculo com aquele algoz que me prejudicou. E como eu falei antes, ele vai embora, mas eu não me desliguei dele, eu continuo preso. E dependendo do tamanho da falta, da maneira como eu encarar aquilo, a gente acaba levando isso para outras existências. Muitos casos de obsessão que a gente fala hoje, né, são às vezes um irmão nosso que lá atrás a gente cometeu uma grave falta, não conseguiu nos perdoar, e por ele, através desse vínculo, ele fica ligado a nós. Reencarnamos e ele vem cobrar a conta. Não por maldade, mas por ignorância. Ou seja, não teve essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. E outro ponto mais importante que Joana nos fala, né, que são as chamadas doenças psicossomáticas. E sabemos que o nosso pensamento, ele impacta o perispírito, e que o perispírito está ligado célula a célula, né, ao nosso organismo, e a área mais frágil que cada um traz de um passado de erros por necessidades é afetada. Então, nossa circulação, nosso sistema imunológico, mesmo o sistema mental, tantas doenças, a maioria delas tem como causa primária as nossas atitudes, coisas que vêm do passado e dessa mesma. Portanto, essa é a maneira que a gente pode viver melhor, queremos viver melhor. Isso não quer dizer que eu vou prescindir, vou deixar de buscar uma ajuda profissional de acordo com a necessidade, né? Porque a ciência também é uma dádiva de Deus para nos ajudar a encontrar o equilíbrio para quê? Para poder me recuperar e aí voltar, né, com plenitude e modificar o meu padrão comportamental. Do contrário, a doença volta. Eu curo, amanhã ela volta. Então, essa é o círculo, não é mesmo? Portanto, o perdão é para todos nós um processo de libertação. E nós estamos presos hoje, muitos dos nossos problemas, a origem está lá atrás, e não conseguimos perdoar alguém lá em outras existências e ainda continuamos com aquilo. E lembrem, aqueles maiores desafetos do passado retornam matematicamente conosco, na família, no ciclo mais fechado, às vezes é no trabalho, as circunstâncias estão trazendo, né, para quê? Porque a gente, através da oportunidade, possa se reconciliar e não ter que retornar mais uma vez, como diz a palavra de Jesus, não é? E aí prossegue Joana. A agressão sofrida é uma experiência para a nossa evolução. Percebe? É Deus nos dando oportunidades de aferir o quanto eu consegui aprender, o quanto eu já consegui me transformar. E aí vem as situações ocorrendo com a gente. Quando a gente está com calma, tranquilo, é fácil, né? Ah, vou controlar, não vou falar nada. Mas vem aquelas situações que não dá tempo de pensar. No trânsito, já pararam para pensar? Quanto xingamento nós já fizemos no trânsito? Uma cortadinha ali, a gente já xinga todo mundo, não é mesmo? E aquilo sai automático. Por quê? Porque nós ainda trazemos em nós as imperfeições. Então a gente precisa praticar, repetir, repetir, até que, num determinado momento, aquilo se torna automático. Então, essa é o objetivo da reflexão, da meditação diária e da prece. E aí, aos pouquinhos, a gente vai aferindo. Errei, não tem problema, mas amanhã eu não vou mais errar. Tento corrigir, amanhã errei de novo. Como é que... Até hoje, nós estávamos, não sei quem gosta de tênis, estava passando a final, e você vê aqueles grandes jogadores, o que eles fazem? Eles passam horas repetindo o mesmo movimento, porque é imprevisível que o outro vai jogar bola, mas não importa, chegou, ele não pensa, é automático aquilo. E nós temos que agir automaticamente e bem. Por isso a importância da meditação diária, da reflexão e de fazer o balanço diário, como dizia Santo Agostinho. Errei,
Amanhã eu não erro mais. E vai indo. Uma hora a gente se transforma. Com isso a gente consegue, né, superar os melindres, as paixões e tantas outras imperfeições que cada um sabe de si e sabemos o quanto nós ainda temos disso. Então é começar a meditar, a refletir sobre essas situações. Ocorreu, puxa vida, olha o que ele fez para mim, mas eu posso reagir diferente. Né? Tudo bem, deixa. O problema é dele, não vou ser eu vou oferecer para ele o perfume do sândalo. Numa próxima, com certeza, ele vai me tratar de forma diferenciada. Agora, se eu revidar, eu já sei qual vai ser o resultado, não é? Não vai ter uma próxima mais feliz, talvez muito pior. Ele colherá os efeitos da sua perversidade. É a lei, causa e efeito, não tem o que fazer. Enfermo da alma que prefere ficar no estágio primário da evolução. Então, é como a gente trata uma criancinha. Espiritualmente falando, é isso, ele está ainda na fase primária. Se uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos vem e te fala um palavrão, te dá um tapa, você não vai devolver o tapa para aquela criancinha, né? Você vai dizer, olha, não está certo, você tem que educar, mas você não vai ficar com raiva, com ódio. Né? Agora, só porque cresceu, não mudou nada. Ele é um espírito como nós que ainda está na sua infância, naquela fase. Então, eu preciso tratá-lo como um irmão menor meu e que está sendo dada oportunidade para que eu possa praticar e com isso eu me desenvolver e me libertar, não é? Então, por isso, a mensagem é: não importa a situação, perdoa sempre, que o melhor vai ser você. E aí, a gente fala tanto na cura, né? Então, o perdão como cura também. Eu já falou antes, não é? Perdoar não é concordar, como Jesus fazia, né? Eu não te culpo, né? Mas eu não te acuso, mas vai e não voltes a pecar. Jesus nunca foi complacente com ele, mesmo? Então, não censurar e nem revidar. E isso vai trazer para nós aquilo que a gente tanto precisa, que é o equilíbrio emocional. Eu saí de uma situação difícil, mas eu deixo aquilo para trás, eu vou para casa, vou dormir tranquilo. Não vou ficar remoendo com aquilo. E quantas vezes a gente perde noites de sono, dias, semanas, meses, com mágoa, às vezes com ódio de uma pessoa que me fez alguma coisa, me lesou, me tirou um bem, me roubou, me passou a perna, machucou um ente querido meu, no caso extremo, assassinou um ente querido meu. Já pensou como é difícil uma situação dessa? Mas todos nós estamos sujeitos a sempre seguindo naturalmente uma necessidade, porque ninguém passa por algo de que não esteja necessitando e que não seja merecedor. Então, ver como a gente vai fechando as coisas e vai nos dando, gente, não importa o que acontecer. Aquele irmão está doente, é uma criança, doeu, para que doeu. Primeiro que o meu ente querido que se foi numa situação dessa, estava na hora dele ir, porque ninguém vai antes, não é mesmo? Já começa a refletir dessa maneira. E se eu estou exposto a essa situação, como disse Joana, é uma lição para mim também, uma oportunidade, e que antes de reencarnar eu sabia que isso iria de acontecer. Eu me ofereci para estar ali diante daquele ente querido, especialmente filhos, né, que a gente tem uma afeição muito maior. São situações extremamente difíceis, eu não sei o que seria a minha reação, mas o que a doutrina que o Evangelho nos ensina é isso, para que a gente possa viver melhor. É um medicamento valioso para curar as feridas da alma. Quem não as tem, não é? Isso vai nos trazendo sempre um bem-estar e é um ciclo vicioso, um ciclo positivo, né? Virtuoso, que vai nos levando sempre a patamares maiores. Temos um compromisso muito valioso. Nossa experiência aqui, ela não foi simplesmente vou lá e assinei. Não, eu pedi, eu implorei para poder estar aqui, nessa circunstância, e tive que reunir uma série de almas dispostas a vir comigo e a passar essas experiências. Não é assim. A André Luiz, na sua obra, descreve como é difícil a reencarnação. Às vezes tem um caso do personagem, não me recordo qual é o livro, onde ele passa décadas procurando aquele com quem ele precisava se reencarnar junto para resgatar determinados aspectos do passado. Então,
É uma batalha muito grande no plano espiritual. São inúmeras almas que estão nos ajudando, patrocinando a nossa vida. Eu não posso me dar mais ao luxo, com todo o conhecimento que eu tenho, de ficar me jogando nas cordas, como a gente diz no popular. Em todos os sentidos. A minha vida não pode mais andar no automático. Eu tenho que ser o piloto da minha vida, em todos os detalhes. E aí a minha vontade é fundamental. Por isso que Jesus, né, era chamado médico das almas. E o que ele veio nos trazer foi justamente a medicina para que nós, enquanto espíritos adoentados, cheios de problemas, pudéssemos nos curar espiritualmente, mas não o corpo. O corpo era detalhe, né? É uma roupa que a gente tira hoje, amanhã coloca outra no lugar. O importante é a minha essência. E aí, um dos aspectos muito importantes, a doutrina espírita nos ensina: ninguém dá o que não tem, não é mesmo? Como é que eu vou perdoar alguém se eu não consigo sequer perdoar a mim mesmo? E aí eu queria contar uma historinha, de Valdo, que nos traz, achei ela muito oportuna diante do tema. Ele retrata, James Hollis é um psicólogo americano, e ele descreve o caso de uma mulher, uma alemã, que ela queria 2 horas com ele só para contar a sua situação, a sua história, e que ele não precisava dizer nada, mas ela precisava colocar isso para trás. Ele concorda, faz o agendamento, e aí ela conta a história que na Segunda Guerra Mundial, ela era alemã, mas ela foi confundida e foi levada para um campo de concentração com um grupo de judeus. E depois de desfeita, né, o mal-entendido, depois de um tempo, ela está para sair, mas num determinado momento, um grupo de mulheres judias estava sendo levada para o trem, a gente sabe que era de extermínio, ela estava com um bebezinho no colo. E ela diz: pega minha criança, que ela já sabia o que ia acontecer. Quando ela vai pegar, o guarda diz: se você pegar a criança, você vai junto. E ela instintivamente recusou. E essa imagem foi fotografada. Os alemães registravam muitas coisas na época. E mais tarde ela viu essa imagem em algum, sei lá, algum periódico, algum jornal, e aquilo ficou machucando muito ela. Então ela não conseguiu, até os dias onde aconteceu aquilo, deixar passar aquilo, ou seja, ela continuou sofrendo porque ela não se perdoava pelo que ela fez. Então, percebe como é difícil e quantos de nós não trazemos essa culpa, e às vezes de existências passadas, nós viemos com complexos de culpa porque erramos muito. Eu não lembro do passado, mas isso fica impresso em mim e está lá no meu inconsciente profundo. E aí se transforma, se manifesta através de tantos conflitos que nós temos. E a Joana, no seu livro Conflitos Existenciais, ela trata muito desse assunto. É um livro que eu recomendo a leitura, visitar e dar uma olhada. Então, o que a doutrina nos traz, a Joana especificamente, né? É imperativo que nos perdoemos. Gente, nós somos espíritos aprendizes. Qual o aprendiz que não é? Agora, eu estou aprendendo, errei, vou desistir? Não quero mais saber? Não, vou de novo, não é mesmo? Agora, o ir de novo, eu me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu fico estacionado, eu fico preso, eu não me liberto. Aceitar que somos espíritos ainda frágeis e que erramos muito. Então, isso faz parte da nossa essência. O processo evolutivo é de acerto e erro. Por isso, a lei tão sábia de Deus, né, que é a lei de causa e efeito. Permite que eu experimente, que eu permita. E aí, através das consequências da minha consciência, eu vou ajustando com o tempo. Dói um pouquinho? Dói. Mas se não doesse, eu não me modificava. Então, é uma dádiva, a dor e o sofrimento. Temos o direito de nos reabilitar, sempre. Então é isso. Gente, eu errei, não tem problema. Eu vou acertar. Porque o que nós temos que lembrar? Todos nós, mesmo nesse processo aqui dessa existência, na nossa infância, na nossa juventude, nós éramos muito mais rebeldes, não é? Quantas besteiras, quantas coisas nós não fizemos de errado para trás, que a gente dissesse, meu Deus, que coisa. E às vezes a gente fez coisas um pouco mais erradas, vamos colocar assim, e que a gente às vezes carrega aquelas situações conosco até hoje. Nós temos que lembrar, eu não sou mais aquele jovem daquela época. Assim como eu não sou mais aquele espírito
de existência anterior. Por isso Deus nos deu esquecimento, para quê? Para que eu deixe de lado aquilo lá, trago na minha existência parte que eu posso carregar para reajustar. E o restante fica no caderninho, né? Como eu te dizia, põe na caderneta lá, tinha na venda, né? Na caderneta, no final do mês, a gente passa para acertar a conta, né? Para vender. Era assim no passado, né? Então, é isso que nós temos que adotar dentro de nós. Eu errei. Gente, não tem problema. Eu não vou ficar mais carregando. Me perdoa, esquece isso. Tento me reajustar agora, tento compensar. Não deu? Põe na conta. Porque as contas de Deus sempre fecham no final. E sempre refletem de misericórdia. Então, não há punição. Então, como eu falei, se a gente não conseguir fazer isso nessa existência, nós vamos levar para as próximas. Não tem jeito, está na nossa memória, fica, e se está me incomodando, eu vou retornar com esses complexos, essas síndromes que tanto vão me incomodar na minha existência. Pode ver quantos e quantos problemas nós temos, né? Timidez, insegurança, complexo de culpa, depressão, tudo isso tem a sua causa, a sua origem lá atrás. E aí, na nossa existência aqui, se eu não sei aproveitar a oportunidade, eu acabo repetindo e levando novamente para novas existências. Então, é isso que Joana nos convida a trabalhar isso dentro de nós. E para isso nós temos inúmeras alternativas, né, e possibilidades. É o atendimento fraterno. Não tem coisa melhor do que você colocar para fora aquilo que você está te incomodando e ter alguém para te orientar, para te ajudar. É uma psicologia, às vezes a psiquiatria, quando eu estou numa situação mais extensa. Mas isso tudo a gente tem que ir buscando e não achar, vou só ali no centro espírita eu resolvo os meus problemas. Não. Nós temos que buscar todas as possibilidades. E, lógico, fazendo a minha parte, não é? Ajuda bem se eu me ajudar. E como é que as minhas dores, meus problemas desaparecem? Quando eu começo a me preocupar com a dor do outro, não é? Então aí vem a caridade, que é justamente fora da caridade não há salvação. Salvação nesse sentido, de eu conseguir viver melhor. Que os erros que eu fiz no passado, eu vou compensar com o quê? Com o bem que eu possa fazer àqueles irmãos que hoje estão em situações mais difíceis que as minhas. Daí a gente consegue compreender a mensagem de Jesus. Ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, vê como é profunda a mensagem de Jesus, não é? E à luz da doutrina espírita, isso toma um outro sentido. Não se fica naquele, eu amo meu querido, eu amo a minha amada, eu amo meu... Gente, isso é muito ainda carnal, né? Esse amor tem que ser mais profundo, em todos os sentidos. E aí vem aquela pergunta, essa é a direção, é o caminho, perdoar incondicionalmente. Mas no nosso estágio evolutivo ainda é difícil, não é? Então, eu trago mais uma historinha para a gente refletir e ilustrar a situação. Simon Wiesenthal era um judeu e foi levado aos campos de concentração também. E, enquanto ele estava lá, num determinado momento, um guarda o chama, porque um soldado judeu, aliás, um soldado alemão, mas que ele tinha origem católica, né, cristã na época, ele queria se confessar com um judeu. Ele estava com a sua consciência, imagina os erros que ele estava cometendo, as atrocidades, ele tinha na sua origem ensinamentos cristãos. Aí ele vai lá, o jovem conta a história para ele e ao final ele pergunta: você me perdoa? Agora se coloca no lugar desse cidadão. Provavelmente a gente não daria conta, não é? Naquela época. Imagina todas as atrocidades. Ele não falou nada, virou as costas e saiu. Mais tarde, depois da guerra, ele se torna o famoso caçador de nazistas. Ele percorreu o mundo, aqui na América Latina, Brasil, Argentina. Ele identificava os ex-nazistas que estavam disfarçados, aí o pessoal de Israel vinha, capturava e levava para ser julgado em Israel. Essa é a história dele, o contexto. Então imagina como é difícil. Agora veja como o tempo passa. Mais tarde ele escreve um livro biográfico chamado Girassol. E numa determinada parte do livro, ele faz essa pergunta, narrando aquela situação ali. Eu deveria ter perdoado? Olha só o quanto de profundidade tem essa pergunta que ele está se fazendo anos depois
dele não ter concedido, né, uma palavra e o perdão realmente para aquele jovem que estava arrependido também. Quantos de nós não estamos aqui? Quantos de nós deixamos de perdoar? Porque nós estamos cheios de jovens alemães, nesse sentido, né, nazistas, ao nosso redor, o tempo todo nos prejudicando, em determinados graus, maiores ou menores. Então, essa pergunta ela recai para nós, né? Como eu me portaria diante daquela situação? Não lá atrás, mas hoje, com os conhecimentos que eu tenho da doutrina espírita, eu teria condições de perdoar aquele jovem? Como seria a minha postura? São coisas para a gente refletir sobre como eu estou me comportando, não é mesmo? E aí, para a gente indo para o encerramento, né, a Joana nos coloca o quão difícil é realmente essa tarefa, porque nós ainda temos uma coisa muito forte dentro de nós, que se chama orgulho. Né? E é difícil eu aceitar que alguém venha me tirar a paz, fazer alguma coisa comigo. Né? Eu não consigo, por mais que a gente já conheça, já saiba que é um irmão nosso, que muitas das vezes foi um filho nosso na existência passada, foi uma mãe, foi um pai, um irmão, e que a gente está aqui numa oportunidade para se reconciliar. E normalmente a vítima de hoje foi o algoz do passado, né? Então, se hoje eu estou sendo vítima de alguém, muito provavelmente lá atrás eu fui o algoz e fiz talvez coisas muito piores com ele. Então, são reflexões que nos ajudam a, num momento desse, dizer, gente, eu posso não enxergar o todo, mas tem uma razão de ser. Se Deus não permitiria que isso acontecesse comigo, e vai nos ajudando a perdoar. Isso é muito válido, especialmente na nossa família. É difícil nós termos uma família perfeitamente harmônica, onde todo mundo se dá bem. Né? Tem os grupinhos, né? Tem aquele que a gente se afina, e tem aquele parente chato que a gente quer isolar, né? Aí tem uma reunião da família, não convida fulano, porque só vai casar no peito. Como tem isso ainda? Por quê? Porque somos espíritos ainda imperfeitos, precisamos dessas oportunidades. E aí, nós, enquanto espíritas, qual é o nosso papel nessa situação? Né? É lá e colocar panos quentes, tentar amenizar ao máximo. E não ser aquele que vai lá, que a vontade é grande, né? De fazer a fofoquinha do outro. Isso está em nós ainda. Então, que a gente procure, jamais eu vou ajudar, né, a incentivar um pensamento negativo contra quem quer que seja. Esse é o meu papel. Eu posso talvez não conseguir resolver, mas não sou eu que vou colocar lenha na fogueira, como diz no popular. Então, Joana está nos dizendo, a psicologia do perdão é a mais desafiadora expressão da psique humana. Então, não é tarefa fácil, mas é possível, mas exige muita dedicação e esforço nosso. É um desafio ao sentimento, por isso que vai ter. Ver no agressor o irmão infeliz. Essa é a mensagem. E aí finaliza nos dizendo: necessitamos voltar ao sermão da montanha para sermos puros de coração, simples e pobres de espírito, ao orgulho, mansos e pacíficos, misericordiosos. Essa é a mensagem que o Evangelho nos traz. E só para encerrar, eu queria trazer uma terceira historinha, que essa tem um final um pouco melhor, né? Na guerra, na Primeira Guerra Mundial, a Armênia foi invadida pelos turcos otomanos. E ali houve um genocídio. Falam até 1,5 milhão de armenos que foram assassinados a sangue frio pelos turcos otomanos. E numa determinada passagem, um oficial, junto com seus soldados, entraram numa casa, tinha um casal e duas jovens filhas. Mataram o pai e a mãe a sangue frio. Uma das filhas ele entregou para os seus soldados se fartarem, e a outra ele poupou para o pior. Levou para a sua casa para servir de escrava sexual dele. Passaram-se anos, passou-se a guerra, ela se libertou e decidiu estudar enfermagem. E quando se formou, passou a trabalhar num grande hospital lá na Turquia. E num determinado momento, o diretor da escola, sabendo que ela era cristã, chamou-a e perguntou a ela: olha, recebemos aqui um oficial que está à beira da morte, mas se ele receber cuidados intensivos,
por algum período, ele ainda tem uma possibilidade dele sobreviver. Você aceita o desafio? Eu me formei para isso, estudei para isso. E quando ela se depara com aquele oficial, a vítima nunca esquece, né? Ela percebeu quem era, mas ela não falou nada. Passou 2, 3 meses, 4 meses cuidando dele e ele se recuperou. No dia que ele foi receber a alta, o diretor foi dar a alta a ele e ele, obviamente, puxa, muito obrigado, eu vou providenciar uma grande recompensa para vocês. Aí o diretor falou, não, a nós você não deve nada, você deve isso a essa jovem, que se dedicou tanto e que te salvou a vida. Você, muito obrigado, então é você que vai recompensar. Você turca? Você falou, não, eu sou armena. Eu morei em tal cidade. Esqueci qual cidade. Eu estive nessas cidades. Eu lembro muito bem o senhor. Na hora, ele se percebeu que cara, disse assim, mas me diz uma coisa. Sabendo quem eu era, por que você não me matou? Porque eu aprendi com um homem que aquele que perdoa é sempre o mais feliz. Mas eu não entendi direito que homem é esse. Ela mostrou um crucifixo. É aquele homem ali que está crucificado. E quando ele foi crucificado, a primeira coisa que ele falou, pediu a Deus que nos perdoasse. O Senhor me dá licença e seguiu. Então que a gente fique com essa mensagem que a gente pode, precisa para nós, não é para o outro. O perdão é a libertação para nós, espíritos endividados pelo passado, cheios de problemas ainda, e que, ao perdoar, a gente se torna livres, leves e conseguimos prosseguir a nossa existência, conseguindo cumprir muito mais aqueles compromissos que assumimos para o nosso próprio crescimento. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Agradecemos o nosso irmão, Ricardo Rosa, então, pelas ótimas reflexões que ele nos trouxe hoje. Que possamos diariamente praticar esse perdão que Jesus nos ensinou. Muito obrigada. Então, agora pedimos a todos os irmãos, novamente, elevar os seus pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da casa. Vamos todos nós em um só pensamento pedir a proteção aos doentes dos hospitais, casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios, aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem, para os nossos familiares encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda encontram-se em dificuldades, aqueles que se consideram os nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção de perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, que eles se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, a nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas na família. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem à frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. E aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares. E todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os gerativos divinos, em benefício daqueles que farão isso.
Passe é a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem a casa, alcançado de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, pedimos a todos os irmãos que permaneçam com seus pensamentos elevados em prece e façam as suas rogativas individuais. Convidamos os nossos irmãos para iniciar em paz, assistidos pela equipe espiritual da casa. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falantes, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu dono. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Então, agradecemos a todos, a Deus, a Jesus e a equipe espiritual, pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos que nos assistiram pela página do Facebook. Reforçamos o nosso próximo encontro, que será nesta terça-feira, às 20 horas. Então, desejamos a todos uma ótima semana com paz, proteção e saúde. De Deus e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.